Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui a luz da Escritura, porque há momento que Deus se cala, porque há momento que Deus fica em silêncio. Queridos irmãos, eu sei que tem alguém me ouvindo agora que está passando por um período ou por um deserto e está orando e não está vendo aparentemente sinal ou resposta alguma, ao ponto de alguns pensarem assim: será que Deus está me ouvindo? Eu vou dizer a você que está orando e não está vendo sinal algum. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não te ouve. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando. Eu preciso que você entenda que há processo que ao longo ou no decorrer da vida enfrentamos, que muitas das vezes Deus vai ficar em silêncio. A maior parte do processo a gente não vai entender nada enquanto estamos no processo. Só que mesmo no silêncio de Deus, Ele está trabalhando longe do seu alcance. Há processo que a gente só vai entender o porquê Deus permitiu que passássemos por ele quando aquele processo chegar ao final. Porque quando chega o final do processo, a gente sai mais forte com a vitória nas mãos. E aí a gente entende o porquê Deus permitiu que você passasse por tudo aquilo. Alguém que está me ouvindo agora certamente está passando por processo ou por um período que você não queria estar passando. E com certeza você talvez não está entendendo nada. Mas é assim mesmo, faz parte. No final de tudo isso, você vai entender que Deus estava cuidando de tudo em cada detalhe. E você vai entender o porquê que Ele permitiu que você passasse por tudo isso. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, melhor dizendo, capítulo 1, versículo de número 34, assim diz: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Queridos irmãos, Deus escolheu Maria a um propósito. Como escolheu você que está me ouvindo agora, que não está entendendo nada, que Deus está em silêncio e você está aí talvez angustiado, angustiada, exatamente por conta do silêncio de Deus. Deus escolheu Maria e enviou o anjo a avisá-lo, porque quando Deus escolhe alguém para algo, mesmo que ele se mantenha em silêncio, mas Ele vai nos alertar, Ele vai nos avisar de alguma forma para que nos escolheu. E a visita do anjo a Maria foi uma preparação de Deus através do anjo ao visitar a mesma, preparando Maria para aquilo que Deus havia escolhido. Eu estou dizendo que tem alguém que está me ouvindo agora, que Deus está em silêncio, você que está precisando de uma resposta. Deus vai manifestar-se na vida de alguém através de anjos mensageiros disfarçados, que você não vai entender. Mas Deus vai colocar pessoas no caminho de alguém que está me ouvindo agora, para te confirmar o que eu estou pregando, para te confirmar que Ele te escolheu a um grande propósito. A visita do anjo era uma preparação da parte do Todo-Poderoso, para com Maria, de que Deus de fato havia escolhido. Mas quando o anjo visitou Maria e entregou a mensagem da parte de Deus, ou avisou da parte de Deus que Deus havia escolhido, Maria disse a ele: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja que Deus escolheu um propósito, mas até então Deus não falou como seria, como ia ser, como ia fazer, ou como deixaria de ser. E como eu havia dito, no nosso caminhar com Deus, isso vai nos acontecer também. Vai haver momento que Deus vai se manter em silêncio a maior parte do tempo. Deus vai ficar calado. Não significa que Ele não está trabalhando, porque mesmo que Deus ele esteja no silêncio, mesmo que Deus ele esteja calado, Ele está te ouvindo e ainda está no controle de todas as coisas. Maria queria saber, é o que muitos estão querendo saber: como, quando, de que jeito, de que forma. Não nos compete saber. Só nos compete confiar. Ponto. Você que quer resposta? A resposta é confie.
Creia. Olhe para mim, você que está querendo resposta. A sua vida está nas mãos de alguém errado? Será que tem alguém que possa zelar, te dar graça, te dar força, te ajudar, ou estar ao teu lado, como um Deus esteve, está e vai estará sempre? Será que tem alguém que pode zelar por você como Deus tem zelado? Será que tem alguém que pode fazer algo por você além daquilo que Deus tem feito e continua fazendo? Então não queira saber como, quando, nem de que jeito vai acontecer. Tudo que você tem que fazer é confiar, se entregar, deixa Deus trabalhar no processo, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Não queira saber como, nem quando, através de quem, como vai ser. Deixa Deus trabalhar no processo, porque o fim das coisas, diz a Escritura, é melhor do que o início delas. Maria queria saber como, dizendo: não tenho relação com minha avó, olhe para mim. Não vai ser o envolver, é da natureza humana. A natureza humana não vai sentir esse envolvimento, porque não vai ser o envolvimento da natureza humana com o mundo espiritual, mas é do mundo espiritual dentro da natureza física. Vai ser o envolver não de baixo para cima, mas de cima para baixo. A carne não vai sentir, a natureza humana não vai sentir, porque não vai ser um envolvimento natural entre duas pessoas da mesma naturalidade, não. É a natureza sobrenatural dentro do mundo físico. Vai haver um impacto, um poder do alto que vai envolver dentro do mundo físico. E essa pessoa dentro do mundo físico, a natureza humana vai ser neutralizada, apenas vai sentir o impacto, vai sentir a força, vai sentir o poder e vai conceber-se do Espírito Santo, vai ser envolvida. Aí quando Maria disse: não tenho relação com homem algum, como vai ser isso? Ela queria saber como ia ser. Ela ficou curiosa por nunca ter tido relação com quem quer que seja. E aqui vai ser um relacionamento espiritual dentro do mundo físico. O envolver do Espírito Santo, o envolver da presença, o impacto da presença de Deus na vida de Maria. Lembra quantas vezes Deus ele já te envolveu? Qual importância você deu quando foi envolvido com a presença do Todo-Poderoso? Você se entregou? Quantas vezes Deus ele já te envolveu? Você entendeu o propósito de Deus ele ter te envolvido? Deus, o qual me refiro, senhoras e senhores, ele está procurando pessoas que queiram ser envolvidas pelo Espírito Santo. Ele está procurando pessoas que queiram ser cheios do Espírito Santo. O Deus, senhoras e senhores, do qual me refiro, ele está procurando pessoas que querem sentir este poder, esta graça, essa glória, esta presença, ou esse impacto, o envolver do Espírito Santo dentro do mundo físico. Pessoas que querem ficar cheio da força do poder do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Deus já encontrou Maria para isso. Será que ele vai encontrar de alguns que estão me ouvindo que de Maria ele encontrou? Tomara que eu encontre. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Como eu havia dito, quantas vezes pessoas que estão me ouvindo agora já foram envolvidas com a presença? Quantas vezes Deus ele já te encheu com o Espírito Santo? Quantas vezes Deus ele já fez com que alguns transbordassem de tão cheio que estão da presença de Deus? Mas eu pergunto, você tem deixado Deus te usar? Porque quando Deus ele enche alguém, quando Deus envolve alguém, é porque Deus quer usar, ele quer usar aquele alguém para algo. Ele envolveu Maria porque ele ia usar Maria para aquilo, para que ela estava sendo envolvida. Ele envolveu ela para que ao transbordar essa presença de Maria, ou ao ela tornar-se cheia, ela deixasse a envolver a outras pessoas de igual modo. Quando Deus envolve alguém, é para você deixar aquela graça, aquela presença, aquela força, ou aquele poder te envolver, ou fluir em você, a envolver outras pessoas de igual modo. Só que às vezes Deus quer usar certas pessoas que estão me ouvindo agora, mas que tem medo de abrir a boca, tem medo de falar o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Ah, pastor, tem pessoas que não vão aceitar, independente. Deixa a presença fluir, deixa a graça fluir, deixa envolver outras pessoas como você tem sido envolvidos pelo Espírito Santo.
O poder do Altíssimo descerá sobre ti e te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus envolve alguém para aquele alguém deixar a presença fluir a envolver a outros. Foi para isso que Maria foi envolvida, para que a presença fluísse por intermédio dela, engravidasse do Espírito Santo, ficasse cheia do Espírito Santo e envolvesse outras pessoas de igual modo. Como tem acontecido com muitos que estão me ouvindo agora. Mas você tem deixado essa presença fluir em você? Essa força, esta graça, esta unção, o mover ou envolver-se do ente santo na sua vida? Maria queria saber detalhe. O único detalhe que o anjo deu foi: o Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá com a sua sombra, e tu ficarás cheia do Espírito Santo. E assim ela tem que deixar a presença fluir, como deixou para envolver a outros. Deus está procurando pessoas, senhoras e senhores, que aceitem passar pelo processo que Maria passou. Deus está procurando pessoas que queiram ser cheias. Deus está procurando pessoas que queiram ser envolvido. Deus está procurando pessoas que aceitem ser instrumento. Deus está procurando pessoas que queiram se relacionar com o Espírito Santo, que queiram ter intimidade com o Espírito Santo, que queiram ser usado pelo Espírito Santo. Deus está procurando pessoas que aceitam ser envolvido, ser cheio do poder, ser cheio dessa força, ser envolvido com a sombra do Altíssimo, com o ente santo, que aceita ser cheio para que essa presença possa fluir em você, para que outras pessoas sejam envolvidas também. Tomara que você seja uma delas. Quando isso te acontecer, Deus ele não vai te dar detalhe não, viu, irmão? Se você quiser saber detalhe, você não vai ter durante o processo. Só depois. Tudo que você precisa fazer é se entregar. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Tudo que você precisa fazer é confiar. Tudo que você precisa fazer é se entregar totalmente e deixa Deus agir do jeito dele. Como eu havia dito, durante o processo, às vezes a gente não vai entender nada. Às vezes Deus vai se calar. Às vezes Deus vai ficar em silêncio. Tudo que a gente tem que fazer é confiar, se entregar e deixar Deus trabalhar. Deixar Deus agir. Deixar Deus fazer. Deixe ser envolvida. Deixe ser envolvido. No final do processo, você vai entender por que Deus estava em silêncio. No final do processo, você vai perceber que Deus estava trabalhando. No final do processo, você vai perceber que Deus estava cuidando de tudo. No final do processo, você vai perceber que Deus estava o tempo todo no controle de tudo e de todas as coisas. Durante o processo, às vezes vai acontecer de Deus se calar e a gente pensar: e agora? Como vai ser? A gente vai querer resposta, a qual naquele momento a gente não vai ter, e sim, só depois do processo. Então, se Deus está em silêncio com relação a você que está me ouvindo, aguenta firme. A presença sombra do Altíssimo, o ente santo, vai te envolver. O Espírito Santo descerá sobre ti. Vós serás envolvidos, envolvida com o poder, com a força, com a graça, para que você suporte o processo, para que no fim do mesmo você entenda que o tempo todo Ele estava cuidando de você em cada detalhe, mesmo que você não estivesse percebendo. Então, mesmo que Deus esteja em silêncio, aguenta firme. O poder do Altíssimo virá sobre ti. O Espírito Santo será derramado. Vós serás envolvido, envolvida. Serão cheios do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo será derramado. Você alcançarás essa graça de Deus, essa força, esse poder, para que você suporte o processo, para que no fim você entenda que Ele estava cuidando de você em cada detalhe, ou que você nunca teve só, mas que Ele, o tempo todo, sempre esteve ao seu lado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus é contigo, aguenta firme. Eu tenho certeza que no fim do processo você vai entender, porque mesmo você orando, talvez Deus não estava te respondendo, mas não quer dizer que Ele não estava trabalhando. No fim do processo você vai entender o porquê Deus permitiu que você passasse por tudo isso. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.